O tópico 3, que trata da Emenda Constitucional 103 de 2019, nós trouxemos as principais mudanças advindas da reforma da Previdência. No exercício de fixação, questão número 13. A respeito do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, considerando a inexistência de direito adquirido, assinale a opção correta. Então, aqui está perguntando a respeito dos servidores, né? O que aconteceu, né? Como eles foram atingidos, com exceção daquele pessoal que tinha direito adquirido e não entrou nas novas regras da emenda 103. Alternativa A. No citado regime de previdência, não poderá haver proventos de aposentadoria inferiores ao salário mínimo, nem superiores à remuneração máxima existente no serviço público. Falso. Então, no citado regime de previdência, não poderá haver proventos de aposentadoria inferiores ao salário mínimo, nem superiores ao teto do regime geral de previdência social, tá? Então, a A está errada. Alternativa B. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria no regime próprio de previdência social são estabelecidas em lei ordinária da União? Não. Os cálculos, né, as regras para os cálculos de aposentadoria no regime próprio de previdência social, eles são estabelecidos em lei complementar, deverão ser estabelecidos de cada ente. Então, para os servidores públicos da União, lei complementar federal. Para os servidores públicos vinculados aos municípios, lei complementar municipal. E assim sucessivamente. Alternativa C. Após a emenda constitucional 103, extinguiu-se a possibilidade de percepção do abono de permanência? Não, também é falso. A emenda 103 não extinguiu o abono de permanência. Lembrando que o abono de permanência é aquele valor incidente mesmo da contribuição. Então, para aquele servidor ou servidora que já preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária, né, integral, anteriormente, né, trazemos essa nomenclatura integral, e queira permanecer em atividade, tem direito ao abono de permanência, que equivale ao valor da sua contribuição previdenciária para o regime próprio. Alternativa D. O servidor público aposentado compulsoriamente tem direito à percepção de proventos integrais? Não. A aposentadoria compulsória, né, é aquela que o servidor, no implemento dos 75 anos de idade, na data do seu aniversário, deixa o serviço público e o valor dos proventos é calculado proporcionalmente ao seu tempo contributivo. A alternativa é, desde a alteração promovida pela emenda constitucional 103, não há mais possibilidade de os municípios instituírem seus regimes próprios de previdência social. Verdadeiro. Então, a emenda 103 vedou a criação de novos regimes próprios. Onde já existe, ok, continuam existindo. Onde não existe, não poderá mais ser criado. Questão número 14. Regina trabalhava como advogada no escritório de advocacia há 1 ano, desde que se formou e foi aprovada no exame de ordem. Regina tinha a carteira de trabalho devidamente assinada pelo empregador, que recolhia mensalmente o FGTS, o INSS e observava os demais encargos trabalhistas. Por ser organizada e disciplinada, Regina continuou estudando com afinco e em 2022 foi aprovada num concurso público promovido pelo município de Manaus. Regina tomou posse como servidora estatutária no mesmo ano e iniciou suas atividades. Em relação ao período de recolhimento previdenciário feita por Regina no regime próprio, assinale a alternativa correta. Regina poderá fazer a averbação da totalidade do período perante o regime próprio, desde que apresente certidão própria? Exatamente. Perfeito, está correta a alternativa A. O que é isso? Esse período que a Regina contribuiu para o INSS, antes de ter sido concursada e vinculada ao RPPS, ela pode trazer
esse período de fora por meio de certidão de tempo de contribuição. Então, está correta a alternativa A. Alternativa B. Não será possível o cômputo da contribuição feita ao INSS junto ao regime próprio, porque o tempo foi inferior a 2 anos. Falso. Independentemente de quanto tempo contributivo junto ao INSS, você pode sim solicitar a sua certidão. A lei prevê que a possibilidade de averbação de metade do tempo de contribuição feito ao regime próprio, bastando a apresentação da carteira assinada. Não. Isso também é falso, por quê? A averbação, você pode sim particionar o seu tempo de contribuição, mas para isso precisa da certidão de tempo de contribuição. Não se averba tempo contributivo por meio de carteira de trabalho. Alternativa D. A averbação é possível e será computada em dobro? Não. Não tem computação de tempo em dobro. Isso foi uma mudança lá da emenda 20 de 98 que proibiu a contagem de tempo fictício. Alternativa E. Pela incompatibilidade de regimes, a averbação não é possível. Não, é falso, né? Não tem problemas o fato de serem regimes distintos, pelo contrário, a compensação acontece justamente aí e ela pode sim trazer esse período. Questão 15. Julgue os itens. Apenas os benefícios de aposentadoria e pensão por morte podem integrar o rol de benefícios oferecidos pelo regime próprio de previdência social? Verdadeiro. A emenda 103, ela excluiu os demais tipos de benefício. Então, o regime próprio agora somente pode pagar aposentadorias e pensão por morte. O 1 está correto. 2. A inscrição de um RPPS depende da instituição de unidade gestora? Não. O que é isso? Eu posso criar um regime próprio em lei, estabelecer um interregno, olha que por 2 anos ele vai fazer um regime de caixa e só a partir daí vai ser criada uma unidade gestora. Então aí a criação de um RPPS não depende da instituição da unidade gestora. Então primeiro você pode criar um regime próprio e posteriormente instituir a sua unidade gestora, que será a fonte pagadora. 3. Ao dirigente da unidade gestora do RPPS, basta formação em nível médio? Não. Ao dirigente da unidade gestora, exige-se a formação de nível superior. Alternativa 4. A taxa de administração poderá ser utilizada para conservação do patrimônio do regime próprio? Sim. Então, a taxa de administração, né, porque o regime próprio, o dinheiro dele é exclusivo para pagamento de despesas previdenciárias, salvo a sua taxa de administração, e que esse dinheiro, essa taxa de administração, uma das coisas que podem ser gastas é justamente a utilização para conservação do patrimônio, adquirir novos patrimônios, né? Então, está correta a alternativa 4. E assim terminamos mais esse tópico.